E aí, pessoal, beleza? Chegamos para mais uma aula de 8.112. Nessa aula veremos sobre estágio probatório, estabilidade, jornada de trabalho e substituição. Temas bem tranquilos de se estudar, que vocês não terão nenhuma dificuldade, tenho certeza disso. Vamos lá. Pegando a nossa linha do tempo aqui, vimos que você inicia seus estudos através aí do concurso público, correto? Depois do concurso, vimos que temos, após a aprovação, vem a nomeação. Estudamos isso nas aulas anteriores. Depois você toma posse e depois entra em exercício. A partir do momento que você entra em exercício, começa a contar o seu estágio probatório. Após o estágio probatório, você adquire a tão sonhada estabilidade. Beleza? Vamos lá, vamos começar então pelo Instituto do Estágio Probatório. Bom, o estágio probatório, ele é um período de 36 meses, 3 anos, certo? Se você abrir a lei, você vai ver que o período lá é de 24 meses. Só que acontece, houve uma alteração constitucional e alterou o período para adquirir estabilidade para 3 anos. Desse modo, o estágio probatório, ele começa também a ter que passar por um prazo de 3 anos para você concluí-lo. Tranquilo? Antigamente isso era bem, vamos dizer, discutido nas provas. Às vezes as bancas nem cobravam esse assunto porque não era pacífico. Hoje, se a gente pegar as questões aí de provas, vimos que eles cobram e o prazo que eles estão cobrando é de 3 anos, beleza? Eu trouxe aqui também que durante o estágio probatório, o servidor ele não tem direito a determinadas licenças. Mais para frente, nas próximas aulas, eu trarei o conteúdo sobre licenças e afastamentos e nele veremos alguns tipos que o servidor em estágio probatório não poderá usufruir, beleza? Por enquanto, tenho somente essa anotação, que algumas licenças o servidor não tem direito. Para aguçar a curiosidade, e nas próximas aulas veremos quais as licenças e afastamentos o servidor em estágio probatório não tem direito, beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Ao final do estágio probatório, 4 meses antes do término do prazo, o servidor passará por uma avaliação de desempenho. Nessa avaliação, serão avaliados alguns requisitos acerca dos trabalhos executados pelo servidor. Esses itens aqui, está lá na Lei 8.112. Guardem esses itens de avaliação. Serão avaliadas assiduidade, capacidade de iniciativa, responsabilidade, disciplina. Vamos fazer uma correção aqui. Disciplina e produtividade. Beleza? Guardem esses 5 itens. Vou repetir. Assiduidade, capacidade de iniciativa, responsabilidade, disciplina e produtividade. E guardem também esse prazo, 4 meses antes do término do estágio probatório. Pois bem, e aí? Você não passou no estágio probatório. O que ocorre? Existem 2 hipóteses. Primeira, você poderá ser exonerado. Segundo, se estável, você será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Lembra que quando falamos sobre exoneração, vimos que existem 2 hipóteses de exoneração. A exoneração, 2 hipóteses de exoneração de ofício, porque há ainda a exoneração a pedido. Mas falando sobre as exonerações de ofício, vimos que há 2 hipóteses. A primeira, é quando o servidor tomou posse, foi nomeado, tomou posse, não entra em exercício. Lembra? Está aqui, não entrou em exercício, o que acontece? Ele é exonerado. Lembrando que se ele não tomar posse, for nomeado e não tomar posse, torna sem efeito o ato de nomeação.
Mas voltando aqui para a exoneração, o servidor tomou posse, não entrou em exercício no prazo desse de 15 dias, ele é exonerado. Lembram? Pois bem, aqui no estágio probatório, é a segunda hipótese de exoneração de ofício. É quando o servidor que é não aprovado no estágio probatório, se ele não for estável no serviço público, ou seja, se ele não veio de um outro cargo público para esse novo cargo, e lá naquele cargo ele era estável, se isso não ocorreu, ele é exonerado. Agora já, se ele é estável, se ele estava num cargo A, fez um concurso, passou para um outro cargo B, e naquele cargo A ele era estável, ele volta agora, se ele não passar para o estágio probatório, ele volta para o cargo A, é uma recondução, ele é reconduzido. Lembram disso quando falamos sobre as formas de provimento? Pois bem, só uma revisão aqui. Vamos lá. Tá, mas e agora? Ele passou no estágio probatório. O que vai acontecer? Ele vai adquirir a estabilidade. E aí, adquiriu estabilidade? Pergunto para os senhores, para as senhoras. É possível a perda do cargo público após adquirir estabilidade? Sim, é possível. Quais são as hipóteses de perda do cargo público? Essas hipóteses estão previstas lá na Constituição Federal, artigo 41, inciso 1, 2 e 3. Quais são as hipóteses? Sentença judicial transitado e julgado. Essa sentença é aquela sentença que não cabe mais recurso. Tranquilo? Pois bem, próximo item. Processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar ocorre quando o servidor pratica alguma infração, alguma proibição. Nesse caso, ele vai responder a um processo administrativo disciplinar, chamado de PAD, né? E o que ocorre? Ao final do processo, poderá ocorrer a sua demissão. Veremos sobre o PAD mais para frente. Teremos uma aula aí falando só sobre o processo administrativo disciplinar. É um conteúdo bastante extenso da 8.112 e veremos isso com calma. Mas por enquanto guardem isso, que o servidor em estabilidade, ele pode perder o cargo decorrente de processo administrativo disciplinar. Aí aqui eu trouxe esse item para vocês, guardem isso por enquanto. O PAD, ele não precisa de uma sindicância previamente. Pode ocorrer a instauração do PAD diretamente, sem ter que passar por sindicância. Tranquilo? A sindicância, ela visa apurar infrações menos graves, tá? Guardem isso por enquanto. Próxima possibilidade da perda do cargo é decorrente de avaliação periódica de desempenho, desde que seja assegurada ampla defesa. Aqui no estágio probatório, o servidor passa por uma avaliação, correto? Uma avaliação de desempenho. Após a estabilidade, adquirir estabilidade, ele também passa por avaliação de desempenho. Tem avaliações periódicas de desempenho. E se ele for reprovado nessas avaliações também, ele poderá perder o cargo. É o que está previsto lá na Constituição Federal. O prazo aqui já vimos anteriormente, que é de 3 anos para poder adquirir a estabilidade. Tranquilo? Vamos lá, próximo item. Superado o estágio probatório, superado a estabilidade, vamos para a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, eu quero que vocês guardem alguns prazos. Duração máxima semanal de trabalho, 40 horas. Limite diário, mínimo 6 horas, máximo 8 horas. E quem exerce cargo em comissão ou função de confiança tem que se dedicar ao regime integral de dedicação. Tá? Essa é a jornada de trabalho. Vamos repetir aqui para fixar. 40 horas semanal, limite diário 6 horas, máximo 8 horas. E servidor em comissão tem que se dedicar integralmente ao serviço. Beleza? Vamos lá. Substituição agora.
O substituto ele tem que ser indicado previamente no regimento interno ou pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Existem alguns cargos na administração que são de chefia e assessoramento, chamadas de função comissionadas ou cargo em comissão. Que ocorre? Esses titulares eles precisam de substitutos para substituí-lo nos seus afastamentos e licenças. E aí esse substituto ele tem que ser previamente indicado pelo dirigente máximo do órgão designado ou previsto no regimento interno. Vamos lá, e aí? O titular é afastado. O que ocorre? O substituto assume automaticamente. Guardem essa palavrinha aqui, ó, automaticamente. A substituição é automática. Titular afastado, o substituto assume automaticamente a função do titular. E ele acumula os dois cargos. Ele acumula o cargo que ele está substituindo quanto o cargo que ele exerce. E a remuneração? Nesse caso, ele deve optar pela remuneração, ou do cargo dele ou do cargo que ele está substituindo. E aí? Ele nunca vai receber as duas remunerações? Não. Existe uma possibilidade na 8.112, que ele recebe a remuneração dos dois cargos, ou seja, ele recebe a remuneração da substituição nos afastamentos superiores a 30 dias, mas somente os dias que excederem esse prazo. Pois bem, imaginem que ele substitui o titular durante 15 dias. Nesse caso, ele não vai receber a substituição. Agora, digamos que ele trabalhe como substituto durante 40 dias. Nesse caso, ele vai receber 10 dias de substituição, porque somente recebe a remuneração da substituição pelo prazo que excedeu os 30 dias. Foi claro? Beleza. Bom, a nossa aula de hoje era isso. Agora, vamos praticar esses temas em exercício, né? Como de costume. Vamos lá. Responder algumas questões aqui para fixar o conteúdo. Questão 1, 2016. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público após o efetivo exercício por um período de 3 anos. 3 anos, né, galera? Vimos lá na nossa aula que o prazo para ele adquirir estabilidade é de 3 anos. Número 2. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório. Estágio probatório. Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Acerca do estágio probatório, assinale a alternativa correta. O servidor não aprovado em estágio probatório será demitido. Falso, né, galera? Vimos que o servidor não aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Porque demissão tem caráter de punição, beleza? Então, não é demissão e sim exoneração. Letra B. O servidor não aprovado em estágio probatório será, se estável, redistribuído ao cargo anteriormente ocupado. Falso, né, galera? Vimos que o servidor será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado e não redistribuído. Lembrando que redistribuição também não é forma de provimento, né? Vamos lá. Letra C. Ao servidor em estágio probatório, não poderá ser concedido afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo da administração pública federal. Questão falsa. Veremos isso aqui com mais detalhe nas próximas aulas, mas o servidor, quero deixar aí registrado que o servidor, mesmo em estágio probatório, ele pode solicitar esse afastamento. Beleza? Letra D. Durante o estágio probatório, não será avaliada a assiduidade do servidor. Falso, né, galera? Vimos que será avaliada a assiduidade, capacidade de iniciativa, né? Vários itens lá, vamos revisar?
Quais os itens da avaliação de desempenho? Assiduidade, capacidade de iniciativa, responsabilidade, disciplina e produtividade. Beleza? Vamos lá, próxima questão. O servidor em estágio probatório poderá exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Essa é a nossa questão verdadeira. Não há impedimento para o servidor em estágio probatório exercer cargo de comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento. Tranquilo? Número 3. João, mediante aprovação em concurso público, foi nomeado para cargo de provimento efetivo do Instituto Federal do Amapá. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição e a Lei 8.112. Então, ele foi aprovado e nomeado. Então, vamos lá. Letra A. Após a publicação do ato de nomeação, João disporá de 60 dias prorrogáveis pelo mesmo tempo para tomar posse. Falso, né, galera? Vimos que o prazo é de 30 dias. Ao tomar posse, João estará obrigado a iniciar imediatamente o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Falso. Fizemos a revisãozinha ali e vimos que o prazo é de 15 dias. Somente após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho, João adquirirá estabilidade. Essa é a nossa resposta, né, galera? Vimos que para adquirir a estabilidade, ele tem que cumprir esse prazo de 3 anos e tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Letra D. João, enquanto estiver em estágio probatório, não poderá exercer qualquer cargo de provimento em comissão, função, direção, chefia ou assessoramento. Questão falsa, vimos ali na questão anterior, complementando nossa aula, que ele pode sim exercer esses cargos. Letra E, enquanto estiver em estágio probatório, João não terá direito à licença paternidade. Questão falsa, que ele poderá sim. Número 4. A perda do cargo de servidores públicos não pode resultar de avaliação periódica de desempenho relativa às funções do cargo. Falso, né, galera? Vimos lá que há previsão, sim, para a perda do cargo decorrente de avaliação periódica de desempenho. Letra B. Impõe que a administração instaure processo administrativo, não sendo, contudo, exigida a defesa técnica por advogado. Essa é a nossa questão correta. O servidor que responde a um PAD, a um processo administrativo disciplinar, não é necessário defesa técnica por advogado. O próprio servidor pode se defender. Isso aqui já é pacífico, é decisão do Supremo, inclusive, que a falta de advogado no PAD não, como se diz, não torna o ato ilegal de demissão. Beleza? Letra C. Resulta de sentença judicial transitada e julgada, desde que tenha havido prévio processo administrativo. Errado. Não precisa de haver processo administrativo para que haja um processo judicial. Letra D. Aplica-se também a empregados de sociedade economista em empresas públicas. Falso. Dispositivos se aplicam apenas a servidores públicos. Os empregados de sociedade economista em empresas públicas estão sujeitos a CLT. Letra E. Deve decorrer de processo administrativo, com apuração preliminar por meio de sindicância. Falso, né, galera? Vimos que não é necessário haver sindicância para instauração do processo administrativo disciplinar. Tranquilo? Então, letra B é a nossa resposta. Item 5. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no parágrafo único do artigo 29 da Lei 8.112. Questão correta, né, galera? Verdadeira. Servidor não aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Se estável, ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Questão verdadeira. Item 2.
O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício inteiramente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Vimos aqui esse tema aqui em aulas passadas, né? Trouxe aqui só para questão de revisão mesmo. Como falamos sobre substituição, é bom a gente dar uma revisada nesse item. Beleza? Vamos lá. Item 6. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos. Considere que determinado servidor público tenha substituído seu chefe, afastado para gozo de licença pelo período de 3 meses. Então, prazo que ele ficou afastado, 3 meses. Vamos marcar isso aqui. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição, o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa organizada em nível de assessoria. Questão falsa, né, galera? Porque ele fala aqui que durante o período da substituição, ele fará jus à retribuição pelo exercício da chefia. E a questão falsa, né? Porque ele vai fazer jus apenas à retribuição por 2 meses, já que os primeiros 30 dias ele não faz jus. Beleza? Questão 7. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos. Em caso de afastamento ou impedimento legal do servidor titular superior a 15 dias consecutivos, o servidor substituto terá direito à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem ao referido prazo. Errado, né, galera? Porque aqui é 30 dias, né? É o prazo superior a 30 dias, e não a 15. Questão 8. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno, ou no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Acerca da substituição prevista na Lei 8.112, assinale a alternativa correta. O substituto não assumirá automaticamente o exercício do cargo. Falso, né, galera? Não vou nem ler o restante, porque aqui já matamos a questão, porque já vimos lá que a substituição é automática. Letra B. Letra B. A exigência de previsão ou designação de substitutos aplica-se também aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Questão correta. Aquelas previsões também se aplicam ao nível de assessoria, tranquilo? Isso aqui é um complemento aí para a nossa aula. Façam essa anotação também lá na substituição. E letra C. O substituto não terá direito à retribuição pelo exercício do cargo de função de direção ou chefia ou do cargo de natureza especial, independentemente do tempo de afastamento ou impedimento do titular. Questão falsa, né, galera? Porque vimos que nos prazos superiores a 30 dias, há sim a retribuição pelo exercício da substituição. Letra D. O substituto, ao assumir o exercício do cargo, no afastamento do titular, deixará de exercer as funções do cargo que ocupa nos primeiros 30 dias de substituição. Questão falsa. Vimos que ele acumula os dois, né? O cargo que ele exerce e a substituição. Será acumulativo. Letra E. Os substitutos não poderão ser servidores públicos de cargo efetivo. Questão falsa, né, galera? Poderão sim ser servidores efetivos. Tá? Bom, galera, finalizamos nossa aula. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima aula.